diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Um dos atributos do Espírito Santo que está aqui, não de forma palpável, de forma visível aos olhos humanos, mas espiritualmente, é que Ele é o nosso Consolador. É um dos atributos do Espírito Santo. Jesus o enviou para nos consolar, para nos ajudar. Jesus o enviou para que o Espírito Santo nos guiasse, nos dirigisse, nos livrasse. E nós estamos vivendo dias que não apenas a nossa igreja, mas não apenas essa família reunida aqui precisa da ação desse Consolador, mas também o mundo. O mundo precisa da ação desse Consolador. Um Espírito que é poderoso, que a Bíblia fala que no início ele pairava sobre a face das águas. Ele tem todo o poder para nos capacitar em todas as coisas, nos ajudar em todas as coisas. Consolar significa aliviar, ou tentar aliviar a dor, o sofrimento, a aflição com palavras, recompensas ou promessas. Hoje aqui presente estaria um pregador que nós o convidamos. Ele estava vindo do Rio de Janeiro, porém eu pedi para que ele não viesse para compartilhar essa palavra com vocês. O Senhor Deus colocou essa palavra no meu coração de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13. Esta carta quem escreve é Paulo para esta igreja de Tessalonicenses, uma igreja que estava passando uma grande perseguição. A igreja no início, após a morte de Cristo, ela sofreu uma grande perseguição, aonde muitos morreram por causa da fé em Cristo Jesus. Todos os discípulos de Jesus, eles morreram. O primeiro mártir que por pregar o evangelho foi morto foi Tiago, foi o Estevão. Foi o primeiro mártir que morreu por pregar o evangelho. A perseguição continua. O segundo é o Tiago. E a perseguição vai continuando, e todos vão, por causa de Cristo, do amor a Cristo, sendo mortos, crucificados, decapitados. João, ele tem a sua cabeça estourada. E essa igreja de Tessalonicenses estava passando por uma forte perseguição. Uma perseguição onde eles pensavam que era o fim do mundo, por causa da perseguição que eles estavam vivendo. Alguns se introduziram no meio deles, falando que Jesus já tinha voltado, e eles estavam passando pela grande tribulação. Eles começaram a perder a esperança. Se Cristo já voltou, então não há mais esperança para a gente. E Paulo então escreve essa carta. E Paulo começa a explicar aquilo que ele havia aprendido do Senhor, que ainda não era o fim, que Cristo ainda não tinha voltado. E essas palavras de 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Na palavra de Deus nós encontramos o consolo que nós tanto precisamos, que o mundo precisa para esse momento, que a nossa igreja precisa. Qual é o consolo? É que aqueles que morreram com Cristo, eles estão dormindo, eles estão descansando, eles estão tendo um sono leve e suave, os que morreram com Cristo. E a palavra de Deus fala que os que estão vivos, eles não vão ser aqueles que vão chegar primeiro no céu. Então Paulo fala que vai vir Cristo Jesus, que é o arrebatamento da sua igreja, e os que morreram com Cristo, como o nosso irmão Luciano, que está dormindo nesse momento, ele vai ressuscitar e nós subiremos juntos ao encontro do nosso Senhor, e nós permaneceremos juntos com o nosso Senhor para sempre. Ouvindo uma mensagem de Charles Spurgeon, e uma mensagem muito abençoada, ele fala que esse corpo, essa carne, é o que nos impede de estar com o Senhor. Quem aqui deseja estar mais próximo do Senhor? Quem deseja viver eternamente na presença do Senhor? Se fosse para você escolher tudo que você tem e tudo que você possui, trocar pela presença de Deus, quem trocaria? A única coisa que nos impede disso, de realizar esse desejo que há no nosso coração, esse sonho que há no nosso coração, esse anseio que há no nosso coração, há no coração de todos nós aqui. Por mais falho que uns são e outros menos são, no desejo de todos nós, no coração de todos nós, há esse desejo de estarmos com o Senhor. E a única coisa que nos impede para tal coisa acontecermos é a nossa carne. Uma carne que nós lutaremos contra ela até o último dia da nossa vida. Uma carne que o apóstolo Paulo, que a gente tanto admira, ele fala que é miserável. Nela não há beleza, nela não há riqueza, nela não há nada de bom. Ele fala que esta carne é miserável, porque se tem uma única coisa que nos afasta de Deus, é a nossa carne. E ele fala: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu não sei se essa palavra lhe consola, mas esta palavra me consola, que o nosso Senhor Jesus vai vir, e nós iremos nos encontrar com Ele, e nós viveremos eternamente com Ele. Nós estaremos eternamente com Ele. Em Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, fala como vai ser a nova cidade, a nova Jerusalém. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter fome. Quem acha o céu bonito? O céu bonito? Quem acha? Olharam para Natasha, né? Glória a Deus.
Quem acha a natureza linda? Quem acha? Glória a Deus. A Bíblia fala que vai ser um novo céu. Se esse é bonito, imagina o novo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala que vai ser uma nova terra, aonde o leão, ele vai habitar junto com os demais animais. A gente não vai ter medo do leão. A gente não vai ter medo da serpente, da cobra. E nós receberemos um novo corpo, um corpo ressurreto. E nós o veremos assim como ele é. Tem uma canção que diz, né? Lindo, lindo, lindo és. Então me leva à sala do trono. Eu quero ver tua face. Quantos de nós não cantamos com sinceridade essa canção? Quantos de nós, nos momentos de nossa fraqueza, nos momentos de tristeza, nos momentos de decepções conosco mesmo, a gente não canta, eu quero ver tua face? E nós o veremos face a face, assim como ele é. Nós o veremos face a face, assim como ele é. E eu quero ler de novo, ele diz, versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. É assim que aqueles que partiram com Cristo estão dormindo. Porém, olha para mim. E todos aqueles que partiram sem Cristo também estão dormindo, porém vivendo um pesadelo. Você já teve algum pesadelo que você queria acordar? Você já teve um pesadelo que você clamou por Jesus, 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 porque você queria acordá-lo, era algo horrível. É assim que estão aqueles que morreram sem Cristo, presos em um pesadelo, desesperados, clamando por Jesus, clamando por socorro, clamando por misericórdia, sabendo o que espera a eles. E ele diz, porque se cremos que Jesus morreu, deixa eu voltar ao versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Qual é a esperança que temos? É que o Senhor Jesus vai voltar. O nosso Senhor, aquele a quem nós temos entregado a nossa vida, aquele a quem nós temos lutado com nossa força para nos submetermos a Ele, Ele vai voltar. Aquele a quem a gente clama e fala, Senhor, me ajuda. Aquele que o desviado clama, Senhor, me ajuda a voltar para a tua casa. Aquele que o que está lá no bar, lá no boteco, lá nas drogas, a alma dele clama. Nós temos esperança. Nós não somos como aqueles que pensam que, como eu pensava antes, que depois que eu morresse, eu não sei para onde eu vou. Não sei se eu vou me reencarnar em um animal ou em uma família melhor. Não, nós temos esperança. Agora entenda, nós precisamos ter esperança que Cristo vai voltar. E Cristo nesses dias está voltando individualmente para muita gente. E nós temos esperança que Ele vai voltar. Seja individualmente ou seja para a igreja dele. Agora escute isso, por favor. Nós precisamos ter esperança na graça do Senhor. Repita comigo: esperança na graça do Senhor. Você, por melhor que seja, você não vai ser salvo pelas suas obras.
As suas obras provêm do seu amor para o Senhor, mas você vai ser salvo pela fé em Cristo Jesus, que naquela cruz morreu por você. Você vai ser salvo por Cristo, que morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou. Então tenha esperança na graça do Senhor. Paulo fala que a igreja de Gálatas, eles estavam abandonando a esperança na graça, e eles estavam voltando para a fé nas suas obras, a fé na salvação pelas suas obras, a fé nas bênçãos pelas suas obras. Escute, olha para mim, não abandone a esperança na graça. No céu a gente vai ter muita surpresa, Alex. No céu a gente vai olhar, vai ter muita gente que vai ser salvo como ladrão na cruz, por uma oração. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, uma oração, no último minuto da sua vida, no último segundo. Então a gente vai se surpreender quando chegar no céu, porque a gente vai ver muita gente que não merecia estar lá. Mas olha para mim, o céu não é um lugar de merecedores por obras, mas de merecedores pela fé em Cristo Jesus. Quem tem fé em Cristo Jesus, dá um glória nessa noite. Aleluia. E ele fala: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Escute isso. Na terra a gente vai se entristecer. Chorar não é pecado, Jesus chorou. No mundo passaremos por aflições, no mundo passaremos por decepções, mas a gente precisa entender que estamos aqui de passagem. Por favor, você pode falar isso para alguém que está perto de você: você está aqui de passagem. Aqui não é o seu fim, aqui é o seu começo. Eu ouvi um pregador, eu não me lembro qual, e ele falou que Deus permite as situações desagradáveis na terra para a gente não se acostumar com ela. Deus permite as situações desagradáveis na terra para a gente não se acostumar com ela. Quem aqui já pediu para Jesus levá-lo? Jesus, me leva, levanta a sua mão. Jéssica, 15 anos pedindo para Jesus te levar. E na terra minha esposa é assim. O interessante é que Jesus vem do céu com uma missão. Qual é? Qual é? Qual é, irmã Edna? A missão que Cristo vem do céu. Ele disse: eu vim do céu para buscar e salvar o que se havia perdido. Então Cristo vem do céu com uma missão: buscar e salvar o que estava perdido. E nós temos uma missão. Qual é a missão? Levar para o nosso próximo o plano da salvação. Olha para mim, por favor, a gente não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. A gente não pode permitir que o nosso inimigo, que anda ao nosso derredor, ele tire o nosso alvo da missão que Cristo nos confiou. Ele nos encante com outras coisas. E o versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com eles. Deus os tornará a trazer com Ele. Os que dormem com Cristo Jesus. Glória a Deus. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o nosso Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, todos nós passamos por tempos de luta e tristeza, e ficar triste e chorar não é algo mal, não é pecado. Jesus também chorou quando soube que um amigo se tinha morrido, Lázaro. Mas é importante não deixar que a tristeza e o luto apoderem da nossa vida. Se nós permitirmos, Deus enxugará as nossas lágrimas, consolará o nosso coração e colocará um sorriso nos nossos lábios. Dói. Chorou, pastor? Chorei. Mas há uma esperança que nós iremos nos reencontrar. Um pastor que com o seu filho de 6 anos, o seu filho se acidentou. E ele então morreu eletrocutado. Esse pastor chega na sua casa e ele começa a orar pelo seu filho. E ele ora, e ele ora, e ele ora. O socorro chega e vê aquele pai desesperado orando pelo filho. E o socorro então se compadece do pai e decide esperar o pai terminar de orar, de chorar sobre o seu filho. E o pastor ora, e depois de 6 horas, o filho volta a viver. Quando o filho volta de 6 anos, que hoje é um pastor, esse filho volta e fala: pai, eu vi minha avó, eu vi minha bisavó. Pai, no céu eu não era uma criança, no céu onde eu fui eu era um adulto como os demais. Lá é um lugar lindo. Pai, se eu morrer de novo, não ore para eu voltar, porque quando eu estava lá vendo a maravilha que é, Jesus falou: você tem que voltar. E eu disse: não, eu não quero voltar. Não, você tem que voltar porque o seu pai está clamando. Nessa noite, o que estamos aprendendo nessa noite é que há consolo na palavra do Senhor, e o nosso consolo é que Jesus vai voltar. E toda essa dificuldade que passamos, sofrimento que temos, no mundo hoje pessoas morrem de fome, no mundo hoje pessoas morrem violentadas, espancadas, agredidas. No mundo hoje pessoas morrem sofrendo. Jesus vai voltar e nós temos esperança, e a nossa esperança está em Cristo. Vamos, em nome de Jesus, continuar a nossa vida com esperança. Qual a esperança? Ele vem. E por favor, igreja, continue com esperança na graça do Senhor.
de que nós somos salvos pela graça do Senhor. Busque entender mais a graça, se aprofundar mais na graça, viver mais por essa graça maravilhosa. Tem uma canção que é linda. Prepara aí, Gabriel, por favor. Como pode me amar, Deus? Na voz de Gabriel. Pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate, mas já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração, minha alma Essa canção, ela é linda. Como pode me amar, Deus? Como o Senhor pode nos amar tanto assim? Porque alguns podem ouvir esta mensagem e não ter esperança, porque você ainda acredita que você vai ser salvo pelas suas obras. Mas olha o que a Bíblia diz, João capítulo 14, versículo 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João capítulo 17, Jesus fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o que nós precisamos amar mais o Senhor, nos apaixonar por Ele, nos aproximar dEle. É impossível nos aproximarmos dEle e não o amá-lo. É algo impossível a gente se aproximar do Senhor. Eu me lembro o dia que Deus encheu meu coração de amor. Eu estava como você está agora, sentado na igreja, e simplesmente eu entendi que Ele morreu por mim, por me amar. O meu coração foi preenchido por um amor que naquele dia, há 18 anos atrás, eu falei: se Ele morreu por mim, eu estou disposto a morrer por Ele. E hoje, quantas pessoas no mundo não estão morrendo por Cristo, por amar a Cristo? Então o que eu quero dizer é que as nossas obras provêm de entender a graça, que Ele nos amou, se entregou por nós, e o amor vai crescendo em nosso coração, e esse mesmo amor vai nos transformando. Eu quero terminar lendo 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 ao 9, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o
Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Por favor, repita comigo: Ele é o Deus que nos consola para consolarmos. E continua dizendo: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação, é que a qual se apodera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo apresenta mais uma vez o período de tribulação, perseguição. Ele fala que eles sofreram de tamanha forma um espancamento que ele pensou que já tinha morrido. E ele está escrevendo uma carta para consolar os irmãos de suas perseguições. Nessa noite, nós precisamos desse Deus que nos consola. Nesse tempo que vivemos, nesses dias que vivemos, nós precisamos desse Espírito Santo, que é o nosso Consolador. E o nosso consolo está que Ele é o Deus que nos consola, e nós podemos falar com Ele, ir até Ele, orar, chorar na presença dEle, e trazer em nossa memória que Ele vai voltar, e nós estaremos com Ele eternamente. Nós somos um povo que temos essa esperança. Amém? Se coloque de pé. Estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos, e ainda me pega quando estou caindo
estou chorando e seguras minhas mãos, como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? Como pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amarás? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu, e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem, e em teu coração já